Olá, sejam bem-vindos. A gente vai seguindo os nossos estudos. Nesse momento, você vai começar a assistir o capítulo 5. A gente está no módulo de posturas, esse é o módulo 7. E o capítulo 5 a gente vai falar da parte final, normalmente o que fica para a parte final e também a parte mais avançada do yoga, que é a invertida, que é a parada de mão que a gente está vendo aqui nesse slide, as invertidas e o processo de relaxamento, que é um dos momentos mais nobres da prática do yoga. E a gente pode até entrar em uma confusão mental agora e achar que a parada de mão é difícil, né? A parada de mão é difícil, as invertidas são difíceis. Porém, pode ter se questionado de que o relaxamento não é difícil. O que na verdade é, né? A verdade é que a gente não consegue relaxar ainda. A gente está ainda num processo de aprendizado do relaxamento. E aqui as paradas de mão dentro de uma aula tradicional de Hatha Yoga é um momento que o praticante se permite desafiar em algumas posturas que vão exigir equilíbrio e força sobre os braços. Por serem consideradas posturas mais sutis, né, mais difíceis, é necessário que o praticante tenha confiança nos músculos braquiais. É muito importante isso aqui. Tenha confiança, paciência, executando as posturas progressivamente com cautela. Justamente eu deixei para que esse movimento de estudos acontecesse de maneira que a parada de mão e as invertidas viessem por último, porque justamente eu estou considerando que todo mundo que está me assistindo pratica yoga, mas também considero que tem pessoas que ainda estão engatinhando nesse processo, que estão se interessando um pouco mais sobre a filosofia do yoga, mas que não tenha tanta prática, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essas posturas vão pedir para que o praticante tenha, assim, um bom conhecimento de posturas e uma boa confiança física para que não se machuque. Tá certo? Aí a gente vai ver aqui o Chaturanga, que isso aqui primeiro a gente vai falar de parada de mãos, como a gente viu ali. A gente vê que o Chaturanga é um processo, vocês vão ver em todo momento, que esse é um processo, como a gente viu lá nas aulas anteriores, quando aqui o bonequinho aqui, ele tá com a parte azul, essa aqui tá quase chegando no roxo, que a contração tá intensa. A gente vê a contração de músculos, né, aqui da coluna, principalmente o músculo abdominal, que é de suma importância. E aqui a gente vê as variações da Chaturanga, tem essa um pouco mais alta, essa que faz uma contração cada vez maior no abdômen e na coluna, e essa mais baixa, né, que é o bloquinho na vertical, esse aqui é o bloquinho na horizontal. A gente vai ver que essas posturas, para você que tem dificuldade de fazer parada de mão, todas essas aqui que vão começar a aparecer, aqui, essas daqui, elas são posturas que vão fazer com que o praticante adquira essa consciência no braço. Claro, essas são posturas que a gente pode nominar que são posturas que auxiliam nas paradas de mão, mas todas as posturas que a gente estudou até agora, elas vão dar uma condição física, um preparo físico, para que tenhamos consciência muscular para tanto, né? A gente observa aqui, ó, mais uma vez, quando o bonequinho está todo azul, a gente vê aqui, né, que esse praticante aqui, ele está fazendo uma contração da perna forte, aqui uma contração do peitoral maior, né? A gente vê uma observação sempre do abdômen contraído, aqui a parte de trás, também tudo em azul. O Vaisthasana, uma das variações do Vaisthasana, tem essa daqui também que trabalha um pouco mais a região do tríceps. A gente observa que essas posturas, tanto o Chaturanga quanto o Vaisthasana,
São posturas, se caso você está assistindo e tenha dificuldade de fazer uma postura como essa, por exemplo, o Bakasana, que é a postura do corvo. O que você vai fazer? Você vai começar a praticar um pouco mais de parada de mãos, que é o Vaishesthasana ali, e a prancha, né, que é o Chaturanga, para adquirir um pouco mais de consciência, né, de consciência muscular. Agora a gente vê aqui também ó, a contração muscular forte, como foi visto nas outras posturas. Olha aqui, a gente vê muito a contração abdominal, reto abdominal, contração de peitoral. Aqui no caso do Bakasana, né, uma postura que vai fazer um alongamento no posterior da coxa. Né? E aí a gente sempre começa com essas posturas, né? Normalmente o Bakasana é uma postura que a gente tem mais costume de fazer em parada de mãos. Quando a gente se arrisca um pouco mais no yoga, a gente faz o Bakasana, na postura do corvo. Às vezes a gente até encosta a cabeça, a testa numa almofada para começar a ter consciência no braço de equilíbrio, uma postura de força e equilíbrio, para que aí sim começar a fazer as variações aqui, como na figura 11, 12 e 13, sem as variações da postura do corvo. Aí você que nunca fez parada de mão, você está assistindo essa aula, começa lá nas posturas da prancha. Eu sei que são posturas que exigem, né? Quando exige a musculatura abdominal, normalmente é uma postura que faz com que a gente não se predisponha tanto a fazer, porque abdominal é uma coisa que dói, né? Uma coisa que é desconfortável. Mas à medida que a gente vai fazendo essa musculatura abdominal ativar, é muito benéfico para a gente. Porque muda até a questão intestinal, né? A questão do nosso intestino, a questão interna muda muito. E também essa consciência, às vezes a gente tem dor na lombar, é um pouco falta desse fortalecimento, dessa consciência desse abdômen. Aí quando a gente começa a trabalhar esses tipos de posturas, onde tem uma ativação abdominal maior, a gente ganha confiança e a gente vai ficando cada vez mais predisposto a fazer posturas. Agora eu trouxe as posturas que são as paradas de mãos que são mais simples de fazer. E aqui a gente faz uma preparatória para entrar na postura do inseto, que é o Kurmasana. Essa é uma postura que eu gosto bastante de fazer. Isso aqui ele está no chão, tá? Está no chão e vai estar levando a cabeça em direção ao chão. Nessa postura aqui dá para sentir mais ou menos, ó, porque você vai fazer uma ativação dos seus ombros, né? Uma contração do ombro, do trapézio, que usa muito aqui, ó. O trapézio nos movimentos de parada de mão. É um alongamento de perna que vai precisar na postura do inseto, também na postura do corvo, mas mais na postura do inseto, né? A gente faz aqui treinando com atenção e persistência, o praticante prepara musculaturas para diversas paradas de mão, né? Que usam força de braço e elasticidades da perna também. Então essa é uma postura boa, às vezes você vai fazer você está num processo de construção de aula. Antes de fazer, ou no começo da tua prática, fazer a postura da tartaruga, para fazer essa ativação muscular. Aqui, mais uma vez, a gente vai observar essa postura, que é uma postura avançada, né? Eu mesmo não consigo executar ela de maneira tão proficiente como esse praticante aqui. Mas é uma postura que vai exigir quase o Kurmasana, né? Só porque ele está segurando aqui com as mãos. E a gente vê sempre o azul predominando, né? A gente vê que o azul está em uma forma predominante porque ele está em absoluta contração. Então, como a gente viu lá nos tipos de alongamento, a gente sabe que a contração muscular ela vai vir acompanhada de um relaxamento muscular. É isso, a gente viu no alongamento facilitado. Por isso a gente deixa essas últimas práticas, por quê? Né? Porque a gente está com o corpo aquecido, óbvio, já está preparado, mas ela vai trazer essa contração final que vai fazer com que o nosso relaxamento seja um relaxamento muito intenso, seja um relaxamento muito gostoso, tá? Por isso que a gente usa, parece ser meio contraintuitivo, né? Mas não é. Agora que a gente vê variações, né? Essas variações aqui são mais complexas também.
Às vezes a pessoa não tem tanta flexibilidade, tanto alongamento da perna, pode fazer essas variações, né? Aqui a gente vai observar que é uma variação a gente vê uma variação dessas posturas que vão auxiliar a gente ter mais força de braço, como a gente viu lá antes, para executar essas duas aqui que são também posturas de nível avançado, que é a postura da pena do pavão, Mayurasana, e o Adho Mukha Vrikshasana, parada de mãos, né, que é a bananeira. Normalmente a gente usa a parede, né, encosta o calcanhar na parede, porque daí tu vai soltando o peso do corpo aos poucos em direção ao teu braço, né. Aí essa conscientização a gente usa através do chaturanga. A gente vê o chaturanga aqui, que esse aqui mesmo é muito, né? Tu vê que o bonequinho tá bem azul, tá bem contraído, né? A gente vê esse chaturanga aqui. Esse Vaishishtasana também com antebraço, com bastante pressão, né? Por quê? Porque o Mayurasana usa bastante essa base aqui, ó. Né? Essa base dessas 4 posturas aqui que a gente tá vendo. Então são preparatórias, aí você não arrisca, às vezes tem alguma lesão, alguma coisa no ombro, você trabalha aqui 2 anos, não tem nenhum problema, você não precisa ter tanta ambição assim, o yoga é muito maior do que muito mais do que de ficar de cabeça para baixo, né? Eu acho que se você é um aluno que está acompanhando as aulas aqui já há um pouquinho mais de tempo, eu acho que dá para perceber isso, né? Porque o yoga tem muita coisa, muita filosofia que nos ajuda a fazer. A executar o yoga de uma maneira mais profunda. Aí as inversões, gente, é isso aqui que agora eu vou concluir a minha fala, é esse momento mais relaxante da nossa prática também, né? Então você vai continuar observando, né, a contração predominante, olha aqui, ó, quase todo em azul. Aqui no caso do Viparita Karani, que ele está alongando bastante essa parte, né? E no momento relaxante, para quem tem dificuldade, essa postura aqui não há quem não consiga fazer, só se tiver com uma lesão muito grande, que daí eu não considero nem auspicioso tu vir fazer yoga, né? Mas se a pessoa não consegue fazer nem essa na parede, é que a pessoa tá com um nível patológico muito grande. É encostar na parede, botar o bolster aqui, ó, e esticar as perninhas. É muito bom, né? Esse asana alivia a exaustão nervosa e aumenta a confiança e reduz a depressão. São as inversões, normalmente tem bastante resultados, né? Benefícios, ó, e cuidados, tem aqui nesse slide. Aqui eu botei o Viparita Karani com a corda, porque daí você elimina toda aquela contração que tem, né? Com a corda aqui a gente está totalmente entregue. Aqui no caso da moça aqui, ela está pendurada aqui nas curuntas, né? Que são essa prática que o Iyengar, a gente estudou, a gente viu quem é o Iyengar nas aulas do módulo passado aqui, né? Feita com essas curuntas. E aí ele dá uma potencializada, não só nessa, né? Mas tem várias posturas que dá para fazer com a curunta, justamente para focar nesses alongamentos um pouco mais intensos. Aqui a gente vê os benefícios e o cuidado, né? Sempre na menstruação tomar cuidado, tem mulheres, né? E aí a questão da cervical também, dos ombros. Isso tudo para o estudante dar uma olhada, que você pausar, observar, né? Tudo isso é cientificamente comprovado, tá? Não tem nada de achismo ali. Isso tem benefícios comprovados mesmo com a prática constante. Tá? Aqui a gente vê o Salamba Sarvangasana, que é essa postura que está invertido sobre os ombros. Às vezes a gente usa a parede também para montar ela, tá? Muito parecida com o Viparita Karani. Permite que o sangue fresco saudável de uma prática, imagina, né? Você praticou muitos movimentos físicos, o sangue está bem oxigenado e nesse momento ele cai, né, para cá, para os teus órgãos vitais e melhor ainda, irriga o teu cérebro cheio de prana, né? É muito gostoso realmente quando a gente pratica isso e muito rejuvenescedor, né? Sarvangasana, uma das posturas mais clássicas aí do yoga. Alivia a hipertensão, insônia, diversos benefícios, né? Melhora o funcionamento das glândulas tireoide, paratireoide, asma, bronquite, falta de ar, tratar resfriados, movimentos intestinais, distúrbios urinários, hérnia, né? Aí, mesma coisa, não praticar na menstruação,
pressão alta, né? Que isso aqui é um alerta geral de posturas invertidas, né? Quem está em pico de pressão alta não faz, jamais. Jamais faça posturas invertidas com pressão alta. Isso é uma regra geral, que é o sangue vai oxigenar demais a cabeça, né? E aí pode te dar causar coisas bem sérias, né? Como um acidente, né? Vascular, um AVC. Mas se você tem uma pressão controlada, você não está num pico de pressão, você toma remédio, dá para arriscar aos poucos, né? Acho que não vai chegar e já fazer o Halasana, que é essa daqui, né? Que essa aqui é uma postura que exige um pouco mais de alongamento de perna. Olha aqui o tamanho do vermelho que tá na perna dele aqui, né? A gente vê que é uma postura bem intensa, né? Ajuda a controlar, a aumentar a autoconfiança e energia, restaurar a calma, clareza da mente, alivia os estresses, alivia os efeitos do estresse, tensão, descansando e relaxando os olhos e o cérebro. Essa aqui é uma das minhas posturas prediletas. Halasana é bem boa mesmo, questão da lombar também alonga bastante. Aqui basicamente, né, vou ler aqui os cuidados, mas os benefícios basicamente são os mesmos. A gente vê que os cuidados aqui é isquemia, espoliose cervical, diarreia, evite postura durante a menstruação, como esse aqui é um alerta geral, né? Se você tiver propenso a dores na cabeça, enxaqueca, dificuldade respiratória, pressão alta, fadiga física, mental, acima do peso, pratica Halasana com adereços e com os olhos fechados. Dá de praticar com o Halasana com os pés na parede, até esqueci de mencionar para vocês, né? Ali ele tava com o pé no chão, aí dá pra botar o pé na parede. Imagina que aqui tem uma parede, ó, aí tu bota o pé na parede e fica longe do chão. Que tem a questão do coração também. Se não conseguir praticar, não ter tanta flexibilidade aqui, pode fazer com que o coração aperte e tu não consiga resistir à postura. Tá bom? Mas tudo isso eu vou fazer prática, tá? Prática, vai ter aula de yoga completa para você fazer a sua prática, né? Eu não vou fazer uma exemplificação da postura, porque não faz sentido, porque isso eu tô fazendo agora, tá? O que eu vou fazer nas próximas é uma prática mesmo, até para que tu aprenda a construir, fazer uma prática inteira que vai envolver essas posturas, tá? Aí eu vou exemplificar elas. A invertida sobre a cabeça é um dos atos mais importantes. Agora a gente está vendo as invertidas aqui, né, na cabeça. É um suprimento rejuvenescedor. Isso aqui é um alerta sempre geral. As posturas invertidas elas são rejuvenescedoras, né? A prática regular desse asa amplia horizontes espirituais. Ela aumenta a clareza do pensamento, aumenta a sua capacidade de concentração e aguça a memória. Esse asana ajuda aqueles que ficam mentalmente exaustos facilmente. É uma pessoa estressada, né? Essa é uma postura boa mesmo para fazer. É uma postura muito forte, na minha humilde opinião. Eu acho que ela sozinha já equivale a uma prática inteira quando a gente faz e consegue ficar, né? No meu caso, ficar 5, 6 minutos sobre a cabeça gera um impacto muito grande, uma mudança energética. A gente chama de Prakriti Apurati, né? Uma saída daquela zona de conforto muito grande, né? E aqui a gente vê mais uma vez aquela questão do Ojas, né? Da questão do ganhar resistência física e mental, né? Ela produz resistência. Aqui tudo cientificamente comprovado, alivia insônia, né? Palpitações cardíacas, ajuda com a halitose, fortalece pulmões, melhora a função das glândulas pituitária e pineal, e uma série de benefícios, né? Cuidado, mesma coisa, pressão alta, né? Não comece uma sessão diária com as pessoas se tiver com a pressão baixa também. Execute o asana apenas uma vez na sessão, não repita se o corpo não... realmente isso aqui é um alerta bem importante para não ficar repetindo, né? Às vezes a gente está naquele processo de treino, sobe, desce, aí vai acontecer um desgaste energético muito grande na nossa prática. Então praticar 1, 2 vezes e vir regularmente na aula de yoga, né? Muito mais inteligente a gente vir nas aulas de yoga e se dedicar um pouquinho do que vir numa aula de yoga e tentar ficar de cabeça para baixo o tempo todo ali, né? Às vezes mexe um pouco o brilho da gente, uma pessoa que já é mais experiente está do nosso lado e quer fazer, e aí acaba se machucando. Não é muito
não é muito incomum isso acontecer, tá? Já aconteceu, não comigo, mas já aconteceu. Já ouvi pessoas dizerem que até machucaram, né? Cervical, enfim. Agora a gente vai para a parte do relaxamento aqui, que trata muito da endorfina, né? Que são responsáveis por variedades de respostas fisiológicas, incluindo o relaxamento, né? O alongamento promove o quê? O relaxamento é uma das partes bem clássicas do yoga, né? A gente viu todo esse processo que a gente estudou até agora. O alongamento promove a liberação desses fatores neuroendócrinos. Elas atuam nas membranas das células do sistema nervoso central, promovendo a sensação de relaxamento e paz tão atribuídas à prática do yoga. Tem várias. Aqui a gente vê alguns hormônios cerebrais aqui. A gente vê a endorfina, que é praticar o que te faz feliz, rir, dançar, fazer exercícios físicos, ele produz isso, né? Aí tem vários aqui, ocitocina, né? Ser generoso, meditar também. O yoga também trabalha essa, né? Dopamina, cria objetos, dormir de 7 a 9 horas. A meditação, né? Vários estudos dizem que poucos minutos de meditação equivale a horas, né? De sono. Então traz também a dopamina pra gente, né? Comemora as conquistas diárias. Essa é a questão também da nossa prática. A gente vê que o nosso corpo está evoluindo. Se a gente sai de um sedentarismo, começa a praticar asana, a gente observa a elasticidade física, né? Aqui tudo a dopamina, né? Serotonina, banho de sol, né? Recorde bons momentos, abraçar diariamente. Isso aqui a serotonina também é um hormônio do prazer muito grande, né? Agradecer diariamente, né? Quem normalmente pratica yoga está muito atrelado a isso no processo de gratidão, porque o trabalho Santosha, né? O Santosha é o contentamento. A gente observa que a gente faz as coisas e as coisas estão do nosso lado para o nosso processo evolutivo, não para o nosso processo de decadência, nem nada disso. Tá bom? Aqui o Shavasana é um momento final, né? Um momento final, um momento áureo da nossa prática. Eu falei lá no início do nosso encontro de que a postura invertida era difícil, Shavasana não, né? Para mim é uma postura mais difícil que tem, porque a pessoa normalmente não consegue relaxar ao ponto de chegar nessa frequência que é a cerebral, delta, que é de 5 a 2 Hz. Essa frequência é a frequência no estado cerebral do sono, dos sonhos, né? Daí, o que acontece? A pessoa normalmente está em algum apego mental, né? Não está em Shavasana mesmo, totalmente relaxado. Ao ponto de acontecer isso, olhar passivamente durante Shavasana e ver o seu corpo sutil energético, flutuando acima do corpo físico. Isso aqui é uma visualização bem legal para fazer na hora que tu está em Shavasana, depois dos 5, 6 minutos deitado, tu vai sentir as sensações decantarem, vai observar que o corpo sai, existe um corpo sutil, né? Aí a gente faz isso todo, né? Depois que a gente completa os nossos ciclos da prática de yoga, como a saudação ao sol, né? As posturas específicas de alongamento passivo e alongamento facilitado, né? Estimulando a articulação, condução nervosa e iluminando nossos chakras. Em breve a gente vai estudar muito sobre chakras também. Aí as inversões que acontecem, elas reconectam o nosso sistema nervoso parasimpático e assim agora estamos prontos para o profundo relaxamento. É muito interessante isso, de que existe todo um preparo para que chegamos aqui no Shavasana, nessa postura de total entrega, né? E era isso, pessoal, essa que eu queria passar para vocês agora. Depois vão ter as aulas práticas, eu espero que tenham gostado. Espero que a gente vai seguir agora já para o módulo 8, a gente vai terminar esse depois das aulas práticas e a gente vai se falando por aqui, tá bom? Grato pela presença e até breve. Namastê.